Estamos neste momento em estúdio para abordarmos o pé em que está a Fundação Jonas Savimbi, um processo que foi lançado há um ano. Conosco neste estúdio, neste momento, temos Durão Savimbi e Helena Savimbi, filhos de Jonas Savimbi. A primeira questão é: qual é o objetivo desta fundação? Olá, boa tarde. Então, nós, os filhos, a família, pensamos em criar a Fundação Jonas Savimbi porque nós queríamos ajudar também a ajudar os angolanos, porque pensamos que uma fundação é sempre uma mais-valia, tem muitas necessidades em Angola ainda hoje, tem carências. Nós, as finalidades é mesmo no âmbito educativo, cultural, social. É preciso saber que o nosso pai, então, Jonas Malheiro Savimbi, além de ser político, ele, ele pensava em outros setores, como a educação. Eu lembro-me pequena, por exemplo, nós estudamos, tivemos as bases quando éramos pequenas na Jamba, e para ela a educação era mesmo primordial, a educação do homem, porque para ela é pela educação que podemos sair do obscurantismo, da analfabetização, e pronto, ele dizia que as crianças eram o futuro de uma nação. Então, para nós era importante para fazer isso. Tem outros aspectos, como podemos considerar bolsas, intercâmbios com outros organismos que têm as mesmas finalidades. A nível cultural, o nosso país se interessava muito à cultura angolana, porque é um país com diversidade cultural, então social, e muita coisa a se fazer em Angola também. Tem outras associações, tem outras fundações, mas é sempre mais uma valia. E, portanto, como é que estão a pensar financiar esta organização? Claro, obrigado por me dar a palavra nesses estúdios da RFI. Muito obrigado, agradeço. Para dizer que, para reforçar a ideia aqui da minha irmã, Helena, que um dos aspectos, direi eu, fundamentais que motivou, direi eu, como é que eu digo, a implicação política de um bom pai em Angola foi o aspecto cultural. Ele tinha muito essa parte, em particular as línguas, por exemplo, que se perdem, claro, em contato com outras línguas que estão mais desenvolvidas. Então, as nossas, africanas, têm tendência a se perder. Então, nesse aspecto, penso que é bom nós conservarmos nossas próprias línguas e outras coisas. Quanto ao financiamento, que a questão que foi posta, a fundação vai ser financiada pela uma cotização. Haverá membros da fundação, esses vão ter uma cota que vai permitir a fundação então existir. Entre outras, se a fundação é legalizada em Angola, as fundações recebem fundos públicos, porque a finalidade de uma fundação é para o bem das pessoas. Então tem um lado social muito forte que o governo ajuda nesse sentido. Portanto, já houve quem mostrasse interesse em aderir a esta fundação, em contribuir para esta fundação? Há muitas pessoas, né? Muitas, que estão interessadas pelo nome de Jonas Savimbi, dentro do código da fundação, evidentemente, que seja em Angola, angolanos, e também fora. Precisa de um quadro legal para que isso possa acontecer. Portanto, por exemplo, na componente de bolsas de estudo, já estiveram um pouco a ver com que instituições poderiam trabalhar, poderiam cooperar? Nesse aspecto, eu penso que ainda é prematuro, porque estamos numa fase, direi eu, de gestação do projeto da fundação. Então é preciso que passemos os trâmites legais para que ela exista. A partir dali, eu penso que é uma necessidade de se formar os quadros em Angola. Eu penso que é importante, não podemos só depender da ação do governo, né? Preciso que haja
vários parceiros. E é neste quadro que eu penso que a Fundação Jonas Savimbi pode desempenhar um papel importante. Durão Savimbi, Helena Savimbi, esta organização, sendo, enfim, tendo sido Jonas Savimbi quem foi, seria uma organização política ou não? Não política, de maneira nenhuma. É mesmo uma associação, um organismo de utilidade pública, mais social, é apartidário, não é para fazer política, é mesmo no quadro social. Sim, então não vamos fazer política, não vamos fazer política como. Já há partidos políticos em Angola. Então, nós, a Fundação Jonas Savimbi, não será um partido político e não é para fazer política. Aliás, sem cortar pela minha irmã, para dizer também que no Estatuto da Fundação, no projeto de Estatuto da Fundação, está bem escrito, está lá no artigo 4º, onde se diz claramente que a Fundação não tem fins políticos, é apartidária, e tem que ser assim. E não há fundação nenhuma que faz política no mundo, não, senão é partido político. Então, nosso objetivo não é nada política, efetivamente termos os ideais, vamos dizer, os projetos sociais, sobretudo do nosso pai, presentes, porque eu penso que tudo isso é na Angola da atualidade. Desde que foi lançado o processo de legalização da fundação, como é que estão as coisas? O que é que vocês fizeram para já, para a sua legalização? Eh, Na realidade, o que nós fizemos é criamos uma comissão ad hoc, podemos dizer assim, entre aspas, os curadores, vamos dizer, que vão preparar, porque pronto, não podemos ter muitas pessoas em volta da mesa. Então, um grupo restrito que prepara o estatuto, que prepara os regimentos internos, começa a fazer alguns contactos para a sociedade angolana, para fora. Então, é nesse quadro. E o passo que nós demos no ano passado foi justamente de irmos até a instituição, vamos dizer, que tem competência para nos legalizar a fundação, que é o Ministério da Justiça, onde submetemos então os estatutos a esta instituição. E pronto, nesse quadro então ficamos à espera que nos digam alguma coisa em relação ao processo. E agora como é que isso está? Por enquanto, ainda nós não temos novidades. Por isso mesmo é que o mais velho Isaías Samakuva, pediu audiência ao presidente da República para saber o porquê do bloqueio da nossa legalização da fundação. Então, estamos à espera, não sabemos. Vamos ver os passos a seguir desde essa audiência. Ainda não sabemos. Mas nós esperamos que haverá materialização da legalização da fundação. Tem havido informações em alguns órgãos e nas redes sociais de que haveria um bloqueio por parte do Ministério da Justiça. Vocês têm informação sobre isso? Não, não tem nenhuma base. Não, isso não, nós não sabemos no caso. E eu não acredito que o ministro bloqueie ou alguém bloqueie o processo. Eu penso que não. Deve haver um atraso qualquer, talvez administrativo, mas não penso que o ministro possa fazer isso, porque não tem razão nenhuma. Designaram Isaías Samakuva para, de facto, fazer uma mediação junto do Presidente da República. Porque é que escolheram Isaías Samakuva e não, por exemplo, uma figura como a de Alberto da Costa Júnior? Nós escolhemos então o mais velho Isaías Samakuva porque é alguém que conviveu, trabalhou muitos anos com o nosso pai, o conhece. É alguém que tem experiência, não só em Angola, também aqui no estrangeiro, por causa da sua carreira política. E política também, mas também tudo que ele fez ao longo dos anos. É uma pessoa para nós idônea, é alguém que é pacificador e pronto, é alguém que conhece Angola, Angola profunda, a realidade de Angola
e pensamos que inspira confiança para nós e credibilidade. Mas isso não quer dizer que estamos contra o senhor Adalberto Costa Júnior, que é o presidente da UNITA. O problema é que o presidente Adalberto Costa Júnior é presidente da UNITA e faz política ativa. E então a fundação, nós escolhemos alguém que não faz política. E o mais velho Isaías Chamacuva não faz política desde 2019, mas por estas questões. Também sobre esse aspecto, e importa também dizer que o Major Samakuva, Isaías Samakuva, foi escolhido pela família desde os primórdios de que começamos o processo. Foi escolhido e como responsável máximo para levar o processo até a sua legalização e a criação e a legalização do desenvolvimento. E neste processo, todas as pessoas estavam ocorrentes. Que seja o partido, a direção da UNITA estava ocorrente. Nós, pessoalmente, quando tivemos encontro com o Presidente da República em 2021, nós comunicamos ao Presidente a dizer que nós queríamos criar a Fundação. Então, que seja ao nível do partido UNITA, que seja ao nível do governo, as pessoas sabiam. Não é uma escolha que fizemos, vamos dizer, muito fechada. Foi aberto, todo mundo está ao corrente disso. E, como disse a minha irmã, foi escolhido justamente por causa do facto que ele é agora reformado, que conviveu com o velho Jonas. Então, tem experiência conciliadora. E pronto, eu penso que é alguém que está numa posição que pode efetivamente dar um contributo para a criação da Fundação Jonas Savimbi. Entretanto, vocês tiveram algum retorno, algum feedback sobre a conversa que foi mantida com o Presidente da República? Claro, claro. O Major Samakuva, efetivamente, como levava na sua agenda este ponto, que nós tivemos a oportunidade de discutir, é uma oportunidade, então voltou e nos deu feedback. Efetivamente que havia do lado do governo, o presidente em pessoa, a abertura, e que vai se inteirar do assunto e muito rapidamente teremos novidades sobre esse ponto. Julga que pode haver algum obstáculo para efetivamente se legalizar a Fundação Jonas Savimbi em Angola, hoje, mais de 20 anos depois de ter falecido? Eu penso que não. É um processo. Eu penso que não há razão. Em todo caso, não há elementos objetivos que nos levem a pensar que não se legalize. Não há. Porque nessa altura, a conversa que nós tivemos com o Presidente da República, que foi muito direto quando nós falamos, não mostrou uma inconveniência. E se fosse o caso, eu penso que o presidente podia dizer: "Epá, a fundação não vai para frente por causa dessa razão ou desta." Mas como nunca houve uma coisa nesse sentido, então nós não podemos dizer que há elementos factuais que possam impedir a Fundação Jonas Savimbi. Ainda relativamente à Fundação Jonas Savimbi, nós falamos, portanto, do processo junto das autoridades angolanas. Como é que estão as relações de quem está à frente dessa fundação, de todo este processo, com o partido UNITA? As relações são boas, sim, são boas, porque nós estamos em contato com o partido. Como o meu irmão já disse, nós avisamos desde o processo em que o que é que nós estamos a fazer, o que é que nós queremos fazer com a fundação. Não é para entrar em conflito com o partido, como nós já falamos, é mesmo para o bem-estar da população, e até porque há muita forte demanda das pessoas que nos pedem, por exemplo, livros do nosso pai. O pai escreveu livros, escreveu poesias, muitas escritas, e há pessoas que estão interessadas nisso. Então, para nós também, a Fundação poderia ser também um meio de constituir, por exemplo, arquivos, um meio para editar os livros que hoje já não existem. Então, e também queremos dizer a toda a gente que está interessada na Fundação que é bem-vinda, não importa a filiação
partido, porque não é um partido político, não importa a filiação religiosa, política, tá? É mais nesse sentido. Nós temos boas relações, estamos sempre em contato com, o menos os curadores dão sempre todos, dão informação de todos os passos que estamos a fazer sobre a fundação. Também sobre essa parte, eu penso que é importante dizer que nesse processo todo, nós fomos mantendo a direção da UNITA ocorrente. Não é para pedir autorização, mas para manter ocorrente. E se a memória me trai, comunicamos cerca de 4 ou 3 cartas. Comunicação, notas, para informar a direção da UNITA que estamos a dar passos nesse sentido. Logo, eu penso que é um assunto que não devia criar dissensões. Pensaram em alternativas no caso de o processo continuar no impasse? Claro, nós pensamos que vamos esperar que não haja impasse. Vamos partir desse princípio que não haverá impasse. Não podemos ser sempre pela negativa, vamos pela positiva. Mas nessa eventualidade, eu penso que no momento oportuno, vamos ver quais são os caminhos possíveis de podermos legalizar. Mas nós estamos positivos, pensamos que o Presidente da República e outras entidades envolvidas no processo vão facilitar a sua criação. Sim, estamos otimistas. Muito obrigada, Helena Savimbi e Durão Savimbi, por ter estado conosco aqui nos estúdios da RFI para falar do processo de legalização da Fundação Jonas Savimbi.